Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast. Chegamos em 2025, um ano próspero, cheio de bênçãos. Eu tenho a convicção de que todos nós vamos ter muitas conquistas neste exercício, neste ano. Vamos atrás de muita coisa boa, vamos trazer muito conhecimento aqui para vocês, com pessoas incríveis que têm uma história de vida e uma história de carreira consolidada, para que a gente consiga aprender, ter insights positivos, boas histórias, boas referências, para que nós consigamos alcançar o nosso tão desejado sucesso. Lembrando para vocês, reiterando o que eu sempre digo em todo episódio, ter sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso, ou você ser o número 1 lá na empresa que você trabalha, mas é você fazer com paixão, com amor, aquilo que você se predispõe a fazer. Quando você faz isso de coração, com brilho nos olhos, você tem a responsabilidade sobre aquilo que você está executando, aí você é uma pessoa de sucesso. E isso pode acontecer na sua casa, no cuidado dos seus filhos, no cuidado do seu lar, isso pode acontecer na empresa que você trabalha, na comunidade que você participa, na igreja que você frequenta, aonde você estiver, fazendo com carinho, com cuidado, com amor, eu tenho a convicção de que você vai ser uma pessoa de sucesso. E é isso que a gente traz aqui, é essa a nossa proposta, é trazer histórias que nos inspiram, histórias que validam aquilo que a gente também está buscando. Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia chateados, entristecidos, pensando que a nossa vida tem ali as suas dificuldades, os seus desafios e que nunca há prosperidade desejada. Mas ao contrário, se você olhar para trás e observar todos os degraus que você já subiu, eu tenho a convicção de que você vai de fato entender que você já é uma pessoa de sucesso, que você já galgou muitos lugares, muitas posições, que você já é uma referência em alguma ou algumas áreas da sua vida e para alguma ou algumas pessoas. Então, ao ouvir a história que nós vamos compartilhar aqui hoje e todas as outras que a gente vai compartilhar ao longo do ano, senta-se sempre uma pessoa vitoriosa, porque as histórias que estão aqui sendo contadas são histórias de pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que estão vivendo a vida da maneira que ela tem que ser vivida, da melhor maneira possível, tá bom? Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a PPIC, que é uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais, uma empresa que acredita no nosso projeto, que entende que levar conhecimento, histórias de alta qualidade é muito importante para treinar as pessoas, para orientar as pessoas, instruir mais pessoas. Então, se você é um executivo, um empresário, alguém que precisa de um apoio especializado de profissionais da área contábil, financeira, trabalhista, tributária ou até de tecnologia, entre em contato www.ppc.com.br e lá você vai ter acesso aos melhores especialistas do mercado. Eu quero passar a palavra para a nossa convidada. Eu estou muito feliz porque eu começo 2025 entrevistando uma das pessoas que eu mais quis entrevistar até hoje, que é a minha mãe. Mãezinha, seja bem-vinda, é um prazer, uma honra ter a senhora aqui, minha mãe, minha inspiração, minha referência, eu honro a sua vida, tenho gratidão por ser seu filho e admiro sua história de vida, sua história de conquista, sua história profissional, e tenho certeza que o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje vai inspirar muitas pessoas. Com certeza nós não vamos saber todas as pessoas que serão inspiradas, porque é esse o objetivo mesmo. Essa mensagem tem que permear, não pode ter barreiras, tem que chegar no mundo inteiro e atingir aquelas pessoas que precisam. E a história da senhora eu tenho convicção de que vai impactar alguém em algum lugar do mundo. E essas pessoas que serão impactadas terão ali seus desafios para serem superados a partir da referência que a senhora é, assim como é para minha vida e para a vida dos meus irmãos e de tantas pessoas que a senhora já educou, já ensinou ao longo da sua história, por ser uma professora de alto nível, de qualidade, uma referência. Então, Deus te abençoe por estar aqui, por ceder um espaço do seu tempo para vir aqui falar com a gente, mãe. Obrigada, Léo. Boa noite para todas as pessoas que nos ouvem. E eu agradeço imensamente por estar aqui
porque você, para mim, é um orgulho muito grande e eu tenho um prazer enorme de estar aqui compartilhando com você, que parte daquilo que eu sou, você é conhecedor, mas como você falou, é inspiração e eu agradeço por esse espaço também de estar aqui, podendo compartilhar com muitas pessoas um pouco da minha vivência. Legal, mãe. Obrigado, viu? Agradeço de coração. Mãezinha, eu vou chamar de mãezinha, lógico, né? De mãe, É costume. mas é a Sônia Aparecida Lopes, muito conhecida no mundo educacional, tem décadas de experiência profissional, mas, como sempre, eu gosto de chegar na parte do sucesso na vida e no sucesso profissional lá no finalzinho da nossa história, porque eu acho interessante explorar o início da vida das pessoas. O que aconteceu na vida da pessoa, do sujeito, né? Para que ela tomasse os rumos que tomou. Porque todo mundo se identifica muito, eu escuto muitas pessoas falarem assim, nossa, que interessante, aquela pessoa veio de tal origem, aquela pessoa teve tal desafio, e eu também vivi isso, e eu não imaginava que aquele desafio poderia ter sido vivido por uma outra pessoa. Então, mostrar que as histórias, elas permeiam situações muito comuns entre a maioria, é muito importante para a gente revalidar que o sucesso não está ligado de onde a pessoa vem, e sim para onde a pessoa quer ir. E diante desse cenário, eu queria saber, eu já sei, mas eu queria que a mãe compartilhasse, quem foi a Sônia, garotinha, criança, tem lembranças dessa época? Sim. Conta aí um pouquinho da origem, dos primeiros, da primeira infância da senhora, com quem que a mãe cresceu, como que foi essa fase? Tá certo, Léo. Bom, eu praticamente nasci na casa dos meus avós, né? Digo isso porque a minha mãe já estava com os meus avós, né? Minha mãe casou e se separou muito cedo. E quando eu fui para casa, quando minha mãe retornou para casa dos meus avós, ela ainda estava gestante. Então eu nasci aqui no bairro da Bela Vista, mas fui criada com os meus avós, que eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu chamava minha avó de mãe, o meu avô chamava ele de avô mesmo, mas ele foi muito mais do que um pai para mim. Ele foi uma pessoa que me educou, me ensinou muitos valores, e eu sou agradecida a Deus, primeiramente, e a eles que tiveram muita paciência e amor e carinho em cuidar de mim. Então, eu fui criada com os meus avós, a minha avó faleceu, eu tinha uns 8 anos, de 7 para 8 anos, e a minha mãe casou-se, né, novamente, foi ter uma vida, e eu continuei ali com meu avô. Meu avô cuidou de mim, meus tios, e nós tivemos, assim, uma vida um pouco difícil, não foi fácil, nós morávamos de aluguel, mas o que era muito importante era estudar, né? Então, meu avô zelava por eu ir para a escola, não faltar, fazer as tarefas. Então, como ele acompanhava comprando meus materiais na medida em que ele podia e sempre me instruindo, tem que ir para a escola, tem que estudar. E a nossa vida foi caminhando dessa forma. Aí eu cresci, fui trabalhar, trabalhei em alguns lugares, né, que eu acredito que foram muito importantes para mim, mas eu sempre tive, assim, uma vontade de estudar, e em algumas situações ficavam difícil, né, ficava difícil porque não tinha a possibilidade, tinha que trabalhar. Eu trabalhei em alguns lugares que, assim, foram base para mim desde, assim, a pré-adolescência, né? Eu fui babá
cuidei de crianças, né? Então eu trabalhava numa casa em que eu cuidava de 2 crianças e eu levava essas crianças para a escolinha, né, depois do almoço, e eu retornava e lavava a louça, fazia uma limpeza na casa, assim, coisa simples, básica, né? E assim eu fiz durante algum tempo nesta atividade, né? Que para mim foi muito bom. Eu aprendi muitas coisas, inclusive com os donos da residência, né? Da casa, que me tratavam com muito respeito, muito carinho, me ensinavam muitas coisas. Então, muito que eu aprendi também veio de conhecimento de outras pessoas que me passaram. Logo depois, eu vim trabalhar aqui em Alphaville, né? Eu trabalhei aqui na verdade, era para a construtora Takaoka, né? Mas eu trabalhei no clube daqui de Alphaville, né? Alphaville Tênis Clube. E foi um lugar também muito importante, onde eu conheci pessoas incríveis, né, que me ensinaram muitas coisas que eu aprendi a observar as pessoas e tudo ao meu redor de uma maneira diferente, né? Logo depois que eu tô contando um pouco dos trabalhos que eu tive até chegar na minha profissão, Sim. que era um sonho, né? E eu fui trabalhar em Osasco, num cartório muito importante também, que era ali na Avenida dos Autonomistas. Não tem mais, não existe mais esse cartório, mas lá eu também aprendi muitas coisas. E até hoje eu tenho contato com algumas pessoas. Legal, né? manteve ali um relacionamento. Isso, na verdade, logo depois que eu me casei, eu acabei perdendo contato com algumas, mas eu reencontrei e tenho contato até hoje. Legal. Né? A gente se fala via WhatsApp, então nós temos um contato. E lá eu aprendi bastante também. Lá eu conheci uma colega, que eu tenho contato com ela também, a Silvana, e ela fazia o curso de letras. E eu gostava muito de ler. Eu gostava de ler, eu tinha a intenção de fazer uma faculdade, de prosseguir os estudos. E quando eu a via, né, falando sobre o curso de letras que ela fazia, e assim, dos livros que ela lia, cada vez que ela falava, eu tinha mais vontade ainda de ler, de ir atrás daquele sonho que eu sempre tive. Porque na minha família, na casa do meu avô, o meu tio, o irmão da minha mãe, ele era músico, né? E a maior parte das pessoas da minha família, por parte do meu avô, ou são músicos ou são professores. E assim, então eu cresci com o Bona em cima da mesa, os métodos, bateria, né, violão. Então eu sempre cresci dentro desse meio, que para mim é um meio muito importante, é cultural. E eu aprendi muito, mas o que eu queria, na verdade, era ir para a área de comunicação, letras, né? Eu sempre tive, assim, vontade de fazer. Mas, durante essa caminhada, né, que, na verdade, você quer que chegue nos finalmente, mas tem uma trajetória, Sim, queremos uma ver a trajetória de trajetória. vida, né? Eu me casei, né? E eu tive 5 filhos, né? Então, eu tive o primeiro, e aí já ficou difícil de dar continuidade, né? O espaço foi dado mais para que o meu companheiro, na época, tivesse a oportunidade de estudar, que ele já fazia uma faculdade, então era difícil, não dava, a situação era muito difícil. E aí logo veio o segundo filho, né? Quando veio o segundo filho, ele veio com alguns problemas, né? Que inclusive veio a falecer. Mas, e aí em seguida veio o terceiro, veio você.
né? Que foi, assim, uma vinda maravilhosa, que eu agradeço. E eu continuei com aquele sonho de querer estudar, de fazer alguma coisa, mas tudo na vida era um pouco difícil, porque com as crianças, a prioridade era as crianças, né? Então não dava para a gente avançar em alguns sonhos, mesmo querendo, porque nós tínhamos uma prioridade. Todo o contexto limitava. Sim. Não que a gente passasse muito sufoco, mas assim, tudo era limitado, né? Sim. Então, qual era a prioridade? As crianças. Então, nós demos prioridade às crianças. Quando passou um tempo, nos mudamos de onde nós estávamos, né? Logo depois do falecimento dessa criança. E uma amiga falou para mim, eu sempre queria voltar a estudar, fazer cursos, fazer alguma coisa, né? E eu tinha terminado o ensino médio e ela falou para mim, Sônia, presta o vestibular. Eu falei para ela que eu acreditava que não dava, para mim não ia dar por conta das crianças, por conta de toda a situação, que pagar uma faculdade era difícil, eu não estava trabalhando. Mas ela falou, não, me encorajou, falou para mim, não vai, que você vai conseguir. E eu fui, fiz o vestibular, né? Eu tirei nota 10 na redação. Uau! E consegui passar na faculdade e nós fizemos um esforço, assim, eu voltei a estudar. Que legal! Isso assim, a mãe já tinha todos os filhos. Sim. O menor, Pedrinho, já estava... 2 anos. 2 aninhos, entendi. Aí o mais velho já estava ali... 15, 16 anos. Entendi. Aí falou, vou agora, mesmo tendo como prioridade as crianças, vou dedicar um tempo para estudar, já que eu tirei 10 na prova. Sim, foi isso mesmo. Legal. E aí eu me matriculei na faculdade, né? Que idade que a mãe tinha nessa época? Eu estava com 39 para 40 anos. Legal. Bacana. Demorou bastante, mas foi assim aquilo que realmente eu queria fazer, que era o curso de letras. Boa. Né? E aí eu comecei a estudar e eu me dedicava muito, passava a madrugada, acordada, fazendo trabalhos, mudei de período quando eu comecei a dar aula já, né? Mesmo fazendo faculdade, comecei a dar aulas de recuperação na escola. Eu sou funcionária estadual, né? E fiz a inscrição e comecei a lecionar para esse tipo de ensino, né? Recuperação de língua portuguesa. E daí eu não parei mais, entendeu? Aí eu fiz a faculdade em todas as etapas, nunca fiquei em nenhuma prova, recuperação, sempre procurei tirar boas notas, né? Me esforcei bastante. Sim. Terminei o curso de letras e já estava lecionando, né, numa das escolas estaduais de Osasco, onde eu moro, onde eu resido. E em seguida eu engatei uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação dentro da área de língua portuguesa, redação, que era o que eu queria, né? Gramática, que eu gosto muito. E fiz a minha pós-graduação em todas as etapas, tirei boas notas, fiz o meu TCC, obtive também uma nota muito satisfatória, né? E eu tenho muito orgulho disso. E continuei lecionando, engatei uma outra faculdade de pedagogia, fiz o curso de pedagogia, também fui bem sucedida,
Fiz uma pós-graduação de gestão educacional, que inclusive você me levou uma vez na rodoviária para ir para essa faculdade, que era finais de semana, em Minas. E hoje eu sou professora, né? Fiz outros cursos, fiz um curso de especialização na USP também, um curso rápido para a formação de professores. Enfim, eu fiz vários cursos na área da educação para consolidar o meu trabalho, deixar o meu trabalho mais enriquecedor, para ter, assim, base satisfatória e exitosa para trabalhar com os alunos nessa mudança toda que nós tivemos aí, que eu trabalho com alunos do ensino médio, que são adolescentes que nasceram na era digital, né? E eu trabalho muito com isso em sala de aula, porque nós trabalhamos com várias plataformas que são, para mim, são plataformas excelentes. Eu gosto muito, né? Me dou muito bem com essas plataformas. Sou professora de redação e leitura. Isso é muito importante para mim e para os alunos, porque eu consigo transmitir para eles toda aquela paixão que eu tenho pela leitura, pela metodologia de escrita, enfim. Trabalho com projetos também. Recentemente trabalhei com um projeto que veio da diretoria de ensino para a sala de leitura, com um livro muito importante. Legal. Enfim. E ao longo dessa jornada de estudo e trabalho, a mãe participou assim, de vários... trabalhou em diferentes escolas, né? Escolas estaduais, escolas particulares, trabalhou com alunos mais novos, ali alunos mais velhos, e foi experimentando um pouco de cada ambiente escolar, né? Teve a oportunidade também de ser coordenadora, vice-diretora, né? Então, assim, nesse período em que você, associado à paixão do trabalho, mas o estudo que a senhora foi atrás, né, engatando pós-graduação, especialização e a experiência prática, foi tornando a Sônia uma baita professora, uma baita educadora. Até que se tornou professora de universidade, e a universidade que a senhora, inclusive, se formou. Que não comentou aí, mas assim, acho que isso é um baita orgulho, né? Como que a senhora se sente tendo a possibilidade de dar aula na universidade que a senhora se formou? Bom, foi uma longa jornada, né? Como eu te Sim. falei, eu sempre tive um sonho muito, que para mim era grande, né? Dar aula em uma universidade, em uma faculdade. E eu enviei um currículo, né? E uma amiga minha, doutora Patrícia Pessoa, que me ajudou bastante. Obrigada, Patrícia. Ela levou o meu currículo até a faculdade, porque eu já havia falado para ela que seria um prazer enorme se eu tivesse a possibilidade e a oportunidade de fazer uma entrevista nessa faculdade. Uhum. E ela falou, né, levou o meu currículo, falou de mim para a coordenação, e eu fui selecionada. Fui selecionada, passei pelo crivo, né, da reitoria, uma pré-aula. Não foi fácil, mas foi interessante, foi assim aquele gelo na barriga que é interessante, é legal, é gostoso, porque depois você vê o resultado daquilo. E a coordenação, depois de um período, né, alguns meses, não foi de imediato, ela me chamou
e falou que precisava, né, que seriam, assim, que ela contava com o meu trabalho ali naquela universidade, e foi um prazer imenso. Eu aceitei e eu estou lá até hoje, né? Legal. É, dei aula para o curso de letras, né? Algumas disciplinas importantes que eu gosto muito, que inclusive é gramática. E, enfim, eu trabalhei também lá com adultos, né? Adultos diversos, né? Alunos de várias realidades, vários pontos de vista, e tem sido, né, uma experiência grandiosa, enriquecedora. Aliás, é uma faculdade excelente que eu recomendo para todas as pessoas que têm interesse em fazer cursos. Tem vários cursos, são enriquecedores, os professores são sensacionais, são incríveis, são bem preparados, Uhum. Boa. né? E um lugar assim que eu gosto muito de estar. Você falou se como eu dei aula para vários tipos de pessoas, para várias séries, né? Sim, eu também lecionei para o EJA, Uhum. que é o ensino de jovens e adultos. Então, eu tive a possibilidade de lecionar para pessoas assim de idade avançada, que foi muito bacana também, porque são pessoas que tinham interesse imenso, espetacular, assim, de querer aprender a ler, a escrever, porque eles não tiveram essa possibilidade quando eram mais jovens, por diversos motivos, por ter que trabalhar, por ter que cuidar de família. Então, quando eu tive contato com esse tipo de aluno, né, com esse eleitorado, vamos dizer assim, foi muito importante, eu tive um carinho imenso de ver a força de vontade, porque eu lembrei da minha força de vontade, da minha vontade de querer estudar, de querer ir adiante, que era algo assim que eu achava distante, justamente pela situação financeira, pela nossa vida, que era uma vida simples, né? Uhum. E eu vi neles projetado tudo aquilo que eu sempre sonhei, né? Tive contato com esse tipo de aluno, com esse eleitorado, 2 anos, e depois eu já passei para a coordenação pedagógica, que para mim também foi incrível, porque eu aprendi muito de como tratar as pessoas, tratar um pai de aluno, conversar, porque eu via, né, a vice-direção, uma outra colega minha, que também era minha parceira, né, quando eu entrava, ela saía, mas uma passava o bastão para outra, e a gente sempre compartilhava, e eu a via no trato dos professores, dos alunos, dos pais, e aquilo foi muito importante para mim, né? Trabalhei como coordenadora pedagógica durante um tempo considerável. Depois eu voltei para a sala de aula e em seguida eu fui para uma vice-direção, né? A vice-direção que eu trabalhei era a vice-direção da Escola da Família, que é um projeto incrível, que infelizmente não são todas as cidades que ainda têm esse projeto. Em Osasco eu sei que tem ainda, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, que trabalha diretamente com o entorno da escola, né, com os alunos, pais de alunos, familiares. Então, era promovido assim vários tipos de atividades extracurriculares e de
assim, jogos, encontros e datas comemorativas, tudo para o entorno da escola. E durante a semana eu trabalhava na vice-direção, à noite também, completando, né, a minha carga horária, e foi assim muito satisfatório, aprendi muito também, tive conhecimento assim com várias pessoas daquele grupo, né, de educadores, e aprendi muito, muito mesmo. Legal, que história bacana, mãe. O primeiro fato da senhora ter criado uma família linda, né? Obrigada. Eu e meus irmãos, de fato, fomos abençoados por uma criação familiar muito boa, né? Com a instrução de buscar o estudo, de dedicar-se à educação, a buscar informação, conhecimento, que é inclusive o que a gente faz aqui, compartilha conhecimento, né? Hoje a educação ela está disponível em vários lugares, né? Muito além das estruturas formais, como escolas e universidades, embora não se pode abrir mão da educação formal. Ou as educações complementares, como um podcast, cursos são de fato complementares, né? Mas é a raiz disso daqui que nasceu dentro de casa. Então, isso é muito, muito legal. Mas o primeiro ponto que eu queria explorar com a mãe é assim, muitas pessoas, às vezes, dizem que está velha demais para começar um projeto, né? E a mãe, aos 39 para 40 anos de idade, com 4 filhos, um bebezinho de 2 anos, que hoje é um advogado maravilhoso, a mãe não desistiu, deu o primeiro passo. Sim. Qual é a importância do primeiro passo na busca de um sonho? Bom, é a coragem. Primeiramente, é a confiança em Deus, né? Que tudo vai dar certo. Porque é um barco que você entra e você está remando, e você tem que continuar remando. E é ter coragem para continuar. Porque as dificuldades, elas vão aparecer, né? Durante toda a nossa trajetória, nós vamos ter sucessos e nós vamos ter alguns momentos em que tudo vai ficar difícil, mas logo depois clareia, né? Assim como vem a chuva e o céu fica escuro por conta das nuvens que encobre o sol, mas daqui a pouco o céu limpa, né? A chuva passa. Então é a coragem de continuar, de se esforçar, porque sempre vai ter percalços nessa caminhada. Uhum. Não tem jeito, mas nós temos que transpor toda essa dificuldade. Se realmente é um objetivo que nós queremos conquistar, que a gente quer chegar nesse ponto, então a gente tem que continuar, não importa as dificuldades. E nunca desistir. Nunca desistir. Era um sonho que eu tinha, né, de fazer esse curso, e daí eu tive a possibilidade de fazer outros que me trouxe assim uma bagagem cultural e um suporte muito importante, uma bagagem para eu estar onde eu estou hoje, né? Isso não significa que nós temos que parar, não. Para quem trabalha com a educação ou qualquer outra área que seja, tem sempre que se especializar, estudar, buscar novos conhecimentos, adquirir novos conceitos dentro da área que nós estamos, porque é isso que vai fazer com que nós consigamos, né, subir os degraus para a gente atingir mais ainda onde nós queremos chegar. Então,
Eu acredito que quem tem desejo, quem tem vontade, quem quer ir mais longe, não pode desistir. Não importa a idade. Se você tem um sonho, se você tem coragem, vá. Vá, porque é isso que a gente precisa para conquistar os nossos sonhos. E a partir daí, os caminhos vão se abrindo, vão aparecendo coisas novas, inovadoras na nossa vida, conhecimentos. E eu costumo dizer assim para o meu aluno: leia, leia sempre. Ah, mas é tão difícil às vezes pegar um livro grosso, um livro com muitas páginas, né? Procure ler. Ah, eu não gosto muito de ler. Não, mas leia, nem que seja uma história em quadrinho. Porque a partir do momento que você começa a fazer algo, aquilo vai ficando mais forte. Então, aquele pouco que você fazia, você já faz mais. Então, você já não vai querer mais aquele pouco, você vai querer mais, e assim é a nossa vida. Então, nós temos que ter coragem para seguir adiante, para conquistar os nossos objetivos, para obter os nossos sonhos concretizados. Então, tudo requer esforço, nada vem de graça. Ah, é muito difícil? É difícil, mas não é impossível. É isso que eu tenho para Legal. te dizer. Boa, mãe. E aí, a gente, no mundo corporativo, fala muito sobre networking, a importância de se relacionar com as pessoas, de ter bons contatos, boas amizades, de servir os outros sem olhar aquilo que você eventualmente pode ganhar. Mas claro que quando você é uma pessoa positiva, amigável, compartilha conhecimento, oportunidades, o contrário inevitavelmente acontece também. Isso é muito comum no ambiente corporativo. Mas a mãe, estando no setor educacional, falou bastante vezes aqui sobre as pessoas que cercaram os profissionais, os ensinamentos, os relacionamentos para abertura de portas. Então, baseado na sua história, é também praticável o networking no setor da senhora? Ah, certamente. Inclusive, na área educacional, você tem a possibilidade de reencontrar o seu colega de trabalho em várias outras escolas, né? Eu trabalhei em escolas particulares, como você falou agora na Unifiel, né? Uhum. E professora estadual. Então, nós acabamos nos reencontrando. Então, este ano, um profissional esteve na escola em que eu leciono. No outro ano, por acaso, ele vai trabalhar na escola particular em que eu trabalho. Uhum. Então, a gente acaba se encontrando. Então, esse network de ter o contato, uma boa convivência, inclusive, né? Respeitar as diferenças, respeitar a diversidade, respeitar os pensamentos, os conceitos, é muito importante. E ter esse contato também é essencial, porque nós nos reencontramos com muita frequência. Uhum. A rotatividade de encontros é grande, então nós sempre precisamos estar fazendo esse network. Então, eu não costumo sair muito, mas eu tenho uma boa convivência com um grupo de professores grande, né? Eu conheço muita gente, não só na diretoria de ensino, mas em outras escolas, e um bom relacionamento. E isso é muito favorável, porque hoje eu estou em uma escola, mas pode ser que amanhã, de repente, eu esteja numa outra. E esse network faz com que, quando nos reencontramos, seja algo positivo. Uhum. Porque, olha, eu conheço tal pessoa e vem cá que eu vou te apresentar uma outra. Olha, essa pessoa trabalhou comigo, é uma pessoa que é esforçado.
tem boas ideias, podemos contar com ele, então isso é muito importante. Legal. E até porque no setor educacional tem essa necessidade da pluralidade, né? Você ouvir as ideias para metodologia de ensino, aplicar novos conceitos, né? Para trazer mais qualidade ainda para os alunos, né? Então, de fato, imagino que esse relacionamento ele deve ser fundamental em todo o setor. Claro que isso é fundamental, mas no setor educacional talvez ainda mais, né? Tem um tempero complementar porque você está participando da formação de pessoas, né? Então, essa conversa transparente, enriquecedora, de compartilhamento de ideias, conceitos, metodologias, deve ser algo fantástico, assim, em termos de obtenção de conhecimento, né, mãe? Sim, é uma troca. Uma troca, na verdade, tudo isso se transforma numa troca de conhecimentos. Uhum. Por exemplo, quando um professor ou um colega tem uma dificuldade em algum momento, então um outro professor com a experiência dele, com a metodologia dele, que muitas vezes pode ser diferente do outro colega, cada um tem uma metodologia, mas é a metodologia funcional que é do governo do estado de São Paulo, que isso é muito importante salientar, né? Mas o meu jeito é um jeito diferente do meu colega. Então, de repente, quando um colega tem uma dificuldade, nós fazemos sim essa troca, né, de experiência, de práticas vivenciadas em sala de aula, que é, na verdade, isso que recheia o conhecimento do aluno e também traz progresso para o professor, porque o progresso não é só para o aluno, também para o professor. Porque se um professor encontra uma dificuldade, como nós encontramos durante a nossa trajetória, alguma dificuldade, se não temos uma ajuda, um apoio, fica mais difícil. Então, quando, por exemplo, tem uma troca de experiência que vai ser favorável, isso é muito importante. Então, traz conhecimento para o aluno, porque o aluno vai ter um estudo satisfatório, né, e feliz, e o professor também vai se sentir feliz com aquilo que ele está conseguindo passar. Então é uma troca de vivências, é uma troca de experiências, experiências exitosas, experiências simples, mas que são funcionais, trazem bons resultados, e é isso que nós precisamos na educação, bons resultados, né? Sim, sem dúvida. E do ponto de vista educacional, a gente tem observado uma melhoria, né, significativa, assim, das formas de atuação, até usando a própria tecnologia para apoiar, né, o desenvolvimento dos alunos. Esse é um outro aprendizado que também os próprios professores têm que ter, né? Deve ser um desafio bem significativo, porque assim, o ensino tá ali, a gente já sabe o que tem que ser feito, mas usar a tecnologia, que é uma coisa nova, para ensinar, né, como instrumento de facilitação, deve ser um desafio tanto para os alunos quanto para os professores. Mas é algo que está aí, eu vejo que a senhora utiliza bastante. Como que a senhora enxerga, né, o poder da tecnologia como instrumento de contribuição para o desenvolvimento educacional? Bom, tudo tem dois lados, né, que são importantes. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva, tá? Nós temos aí, eu trabalho com várias plataformas, né? Os alunos têm acesso a várias plataformas, então o professor tem que estar atento também a essa nova modalidade, que não é tão novo, né? Mas que no estado já tem aí alguns anos. Então, nós temos que estar prontos a essas mudanças, que virão outras, né? Que também serão muito importantes. Eu vejo de maneira satisfatória, eu particularmente gosto, não acho ruim. As plataformas são plataformas que
trazem, né, o conhecimento para o aluno, ele tem que se inteirar, né? Então, ele tem que estar conectado na aula. Durante a aula, eu passo, por exemplo, língua portuguesa. Então, eu entro na plataforma, na minha plataforma, né? Na minha página, e passo para eles o conteúdo da aula, os objetivos e o conteúdo daquela aula. É claro que eu não fico somente no naquilo que está na plataforma, porque eu tenho que acrescentar alguma coisa, eu tenho que fazer um acréscimo daquilo para que eles também tenham interesse. Então, eu falo muito, né? Explico bastante sobre o que está acontecendo naquela aula, e assim são com todas as aulas. Então, aula de português, língua portuguesa, matemática, inglês, são plataformas enriquecedoras, positivas. Eu leciono redação e leitura, que tem uma plataforma também que é incrível, né, que mostra, dá os passos para o aluno, como ele deve fazer uma boa redação, e é claro que eu faço complementação daquilo. Então, eu vejo de forma positiva, e isso veio para agregar na vida desses estudantes e na nossa também, né? Porque eu sou da época dos livros Físicos, né? físicos. Nós temos livros físicos, mas o que nós mais usamos são as plataformas, né? Elas estão aí para todas as pessoas, como você mesmo disse. Hoje nós temos podcast, nós temos várias plataformas que faz com que as pessoas se enriqueçam no conhecimento de várias maneiras, né? Tem vários cursos disponíveis para várias faixas etárias, para vários tipos de gosto, de peculiaridades de cada pessoa, e isso é muito importante. E no ensino regular, isso não é diferente. Então, isso já está introduzido nos alunos, nos professores, e eu acredito que daqui para frente é só um passo a mais. Legal, mano, isso é muito bom, porque de fato essa geração que a mãe e tantos outros professores lecionam, ensinam, é a geração que em poucos anos essa geração estará no mercado de trabalho. Então, ver que eles estão sendo preparados tanto do ponto de vista de conhecimento técnico, especialmente a área que a senhora ama, que é redação, porque saber escrever adequadamente no ambiente empresarial é fundamental para se ter sucesso, né? Muito importante. Transmitir adequadamente a mensagem, mas também estar apto às tecnologias, porque muita gente está inserida no ambiente digital, mas com mídias sociais, redes sociais. Agora, saber utilizar algumas ferramentas, né, de acesso à informação, isso já ajuda bastante para quando chegar numa empresa, né, ter mais facilidade ainda no sucesso delas. Um outro ponto que eu queria explorar com a senhora a senhora é uma pessoa muito jovem, tem muitos anos ainda para trabalhar, se dedicar, fazer o que a senhora ama, e a senhora é uma pessoa bastante atualizada. A senhora acha que o fato de estar todos os dias envolvido com gerações diferentes facilita nesse acesso ao que está acontecendo no mundo, a entender o mundo atual? Sim. Eu costumo falar para os meus alunos, né, que eu sou privilegiada porque eu envelheço perto de gente jovem. Então, eu sempre estou com a garotada, assim, jovens, adolescentes, crianças, né, de 6º ano até o 3º ano médio na escola regular. E eu tenho essa possibilidade de estar envelhecendo, sabendo aquilo que eu estou passando para eles, mas de uma forma positiva, porque eu estou sempre me atualizando com os jovens. Então, muitas coisas, né, muito do que acontece ao redor, eu
ouço dos meus alunos. Então, por exemplo, gírias, que eu não tenho muito contato, mas eu aprendo com eles algumas diversas coisas, né? Porque eu acabo convivendo com essa moçada que tem um jeito diferente e é interessante que às vezes eu ouço deles, né? Olha, professora, faz assim, o assado, ou desse jeito, que vai ser melhor para você. Olha, por que que você não observa tal coisa? Você gosta disso? E aí eu começo a observar e olhar muito do que esses jovens estão vivenciando. E isso para mim é importante, porque eu não vivo só no meu mundo de Sônia, de uma mulher de 60 e quase 65 anos. Não parece, mãe. Parece bem mais jovem. Muito obrigada, filho. Você é um querido, né? E o envelhecimento físico, ele é inevitável. Com certeza. Mas o envelhecimento mental, este não. Este não. Então, a mãe tem o privilégio de estar com pessoas jovens de diversas idades e observando de perto o que está acontecendo de mudança no mundo. Mas também, se você não está inserido, você pode se inserir, né? Porque o envelhecimento mental, ele é opcional. Então, se você que nos assiste está aí com o cérebro enferrujado, vá atrás de ouvir o que os jovens estão pensando, falando, os idealistas, né? Sim. Essa fase é uma fase, a mãe deve observar pessoas com sonhos grandes, né? Assim como um dia a Sônia, adolescente, quis ser professora, quis ser, estudar, então isso tudo é muito legal. Sim. Eu ouço muito, né, os alunos falarem para mim, não, eu quero ser empresário, eu quero ser advogado, eu quero ser dono de empresa, eu quero ser médico, e eu ouço e fico imaginando, né, que a trajetória não é fácil, mas não é impossível. Por exemplo, rapidamente, eu vou falar aqui rapidamente, né, a respeito de uma situação que eu não me esqueço, me lembro com muito carinho. Eu fui aplicar uma prova do ENAD e eu estava numa escola e de repente eu peguei o RG de um aluno que chegou, né? E ele falou: professora, você aqui, eu olhei para ele, a rotatividade de alunos é muito grande, como eu te falei, eu envelheço, mas perto de gente jovem. Todo ano eu tenho alunos novos, alguns vão embora, vão para outra cidade, mudam para outras escolas ou até de países, mas a gente tem a possibilidade de se reencontrar. E nessa prova, esse moço, né, ele falou: professora, você é a professora Sônia? Eu falei: sim. Ele falou: eu fui seu aluno. Eu falei: poxa, eu não lembro de você. Olha, eu sou o Rodrigo, você deu aula em tal escola e você foi uma inspiração para mim. E se eu estou aqui hoje, você teve uma contribuição muito grande. E eu não me esqueço disso. Legal. O nome dele é Rodrigo e ele é advogado. E naquele dia ele estava participando, né, de uma prova da faculdade. E, poxa vida, eu vi o quanto nós contribuímos de alguma maneira, e não precisa ser um professor. Qualquer pessoa contribui na vida de uma outra quando ela acolhe, quando ela fala dos sonhos, das expectativas e da possibilidade daquela pessoa conquistar algo a mais. E eu acredito que isso é de grande valia para todas as profissões, pessoas. Não precisa ser formado, não precisa de nada. Basta que tenha uma palavra acolhedora e de incentivo. E isso é muito grande. Boa, de fato, mãe. É uma lembrança fantástica essa. Vai levar para sempre, né?
Imagino que a senhora deve ter dado aula assim para milhares, milhares, deve ter passado mais de 10 mil pessoas, porque assim, são mais de 20 anos de experiência, com tantas salas de aulas, com tantas pessoas. Nossa, deve ter passado milhares e milhares e milhares de pessoas tiveram acesso à bênção que é ter contato com a senhora. Então, isso é muito bom. Falando em Rodrigo, né, que foi uma pessoa que se inspirou, teve um outro Rodrigo que também tem muita inspiração na senhora, que é o primeiro filho da senhora, né, que se formou também, tem uma boa profissão. Depois o Israel, que é um baita de um menino inteligente também. Tem eu, que sou o mais sapeca da turma, e o Pedrão. A mãe fica feliz, assim, claro que a mãe vai falar que sim, de ver todos os filhos formados, com uma boa educação, mas a mãe imaginava que seria dessa forma, que todos teriam os seus caminhos bem estruturados, com grande inspiração na senhora? Olha, de inspiração, não, porque, como eu falei para você, a minha vida no começo dos filhos, tudo, era bastante difícil, mas os sonhos de vê-los prosperar na vida, de vê-los crescer, estudar, sempre foi algo que eu sempre incentivei. Então, eu sempre estive em cima para que todos vocês, né, pudessem estudar. Sempre falei da grande importância de fazer um curso superior, né? Sempre deixei isso muito claro para todos. E, poxa, para mim, ouvir que eu sou inspiração, isso para mim é um delírio. Assim, sou grata a Deus, primeiramente, né? E a minha família, meu avô, que sempre esteve junto comigo, né, até a sua vida se acabar aqui nessa terra, mas ele sempre me deu boas orientações, bons costumes, sempre falou da importância de estudar. Então eu sempre carreguei isso comigo e sempre procurei incentivar que estudasse e que tivesse uma profissão. E eu fico muito feliz e agradecida de ver os meus filhos bem, todos formados, né? Com boa formação, não só educacional, mas de princípios, porque meus filhos, não é porque são meus filhos, mas eu tenho um orgulho muito grande e agradeço a Deus por isso, né, pela possibilidade de ter tido vocês como meus filhos na minha vida. Eu lembro que uma vez eu falei que eu queria ter uma família, né, porque assim, logo depois que eu saí da casa do meu avô, eu morei sozinha, morei em pensão, tive uma vida um pouco difícil. E eu sempre falei que eu queria ter uma família. E eu já agradeci a Deus uma vez, não uma vez, mas uma vez em público, né? Por ter essa família, por ter tido os filhos que compõem a minha família. E hoje minhas noras, que eu amo, minhas netas, que são o brilho dessa família, né? Todas as minhas netas, são 4, mas para mim são estrelas cadentes, sabe? São importantíssimos. E a minha alegria é de saber que, poxa vida, eu contribuí para que meus filhos pudessem evoluir. E eu fico honrada diante de Deus e diante de uma sociedade, da minha família, de saber que meus filhos são interessados, procuram estar sempre em movimento na questão cultural, de trabalho, da família. Isso para mim é uma honra. Legal. A gente fala muito da valorização do profissional, né? Que está de fato trabalhando formalmente, mas durante grande parte da vida da senhora, a senhora se dedicou à família. Sim. E isso a sociedade de maneira geral,
não valoriza tanto ou não explora tanto a importância que isso tem. Mas, de fato, parabéns por ter dedicado tempo, energia e cuidado com a criação, né, dos meus irmãos e a minha. E eu aproveito para parabenizar todas as mulheres que são mulheres do lar, que se dedicam à criação da família, ao cuidado, a toda a necessidade que a família e um lar requer, porque isso de fato é muito importante, né? Até um beijo especial à minha sogra, que é uma pessoa que dedicou-se e criou também 3 filhas maravilhosas. A mais maravilhosa é a minha esposa. E tem tantas e tantas mulheres nesse país que são responsáveis pela criação de pessoas que são referências nas suas áreas de atuação, são líderes que impactam a sociedade. Então a gente tem que reconhecer que tem a mão de gente fazendo isso, né? Levando para a escola, dando instrução, exigindo que estude, Sim. mostrando o caminho, cuidando, zelando. Isso tudo é muito importante, né, mãe? Sim. E o vozinho, que a mãe fala tanto, Sim. né? Muito legal. Ele nasceu na Espanha. Meu vô nasceu na província de Granada, era espanhol. Ele veio para cá para trabalhar nas fazendas, né? Em fazenda, trabalhar na roça, né? Uhum. E aí ele conheceu a minha avó, se casou e moraram bastante tempo em fazendas, né? Que eu lembro, meu avô dizia para mim, ele contava algumas histórias que ele trabalhava, ele, minha avó, e ali naquele terreno da fazenda, que inclusive minha mãe nasceu em uma fazenda, No interior de no São Paulo. interior de São Paulo, né, onde meus avós moravam, que é Monte Aprazível, Uhum. né, a cidade, que inclusive você fez um esforço grande para encontrar o documento da minha mãe, e Deus abençoe por isso. Que isso. E meus avós moraram nessa fazenda, e lá meu avô contava para mim que eles plantavam algumas coisinhas, né? Tipo mandioca, plantavam milho e criavam galinhas, né? Para ajudar no sustento deles ali também. E depois meus avós vieram para cá, né? Para Osasco, que foi onde os filhos cresceram, né? E eu tenho um carinho enorme, imenso pelo meu avô. Eles vieram pra cá, que época será? Década de 40, 50? O meu avô, É? quando ele veio da Espanha, Não, aqui pra Osasco. assim, para Osasco foi provavelmente década de 40, 50. Uhum. É isso mesmo. Legal. Cidade ainda nem era município de Osasco, né? Era um bairro de São Paulo. Exatamente. Porque foi emancipado em 60, né? Isso, dia 19 de fevereiro. E meu avô falava muito sobre essa emancipação, né? Porque eles vieram para cá e a família da minha avó, os pais da minha avó, os meus bisavós, eles eram italianos, né? Minha avó veio de Pádua. O meu bisavô, eu não me recordo direito, mas vieram da Itália, né? E os irmãos da minha avó moravam em Osasco e meus avós fixaram residência aqui, né? Criaram os filhos, passaram bastante dificuldade. A minha avó era doente, meu avô batalhou bastante, meu avô trabalhava com um carrinho de frutas, ele vendia frutas ali na Avenida dos Autonomistas, na década de 60, eu tinha uns 6 anos, eu lembro que eu ia com o meu avô, porque minha avó era doente, então meu avô me levava várias vezes, ele me levava junto, né, e eu observava ele descascando as laranjas na maquininha, entregando para os trabalhadores ali, que na época tinha várias empresas que hoje não tem mais, né? Saíram daqui, outras foram para outros países.
mas ele trabalhava ali em frente da Santista, né? Os funcionários bem antigos dessa década, né? De 60, 70, provavelmente vão lembrar do seu Manuel, que vendia frutas e às vezes eu ia junto com ele. Minha avó me levava para a escola, ele me buscava, e assim foi a vida da gente. E eu tenho um carinho imenso, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter sido educada no seio dessa família, né, do meu avô, da minha avó, que trouxeram para mim ensinamentos, é, conhecimento também a respeito da história do meu avô, da minha avó, da vivência deles e coisas que para mim agregaram demais na minha vida. E, enfim, eu não tenho palavras para enaltecer primeiramente a Deus por ter tido essa oportunidade de ter sido criada pelo meu avô. Uhum. Meu avô já se foi, mas eu tenho ele no coração. Legal, não, isso é muito bom. E claro que todos os tios, né, ali são pessoas que foram referência para a senhora em alguma área, mas a tia Cida e o tio Zé são os que a senhora tem mais relacionamento, assim, desde sempre, né? Co- Sim. Conta aí um pouquinho sobre essa relação. Então, a minha mãe teve 5 irmãos, né? E na, na verdade são 6 filhos, né? 5 irmãos que minha Uhum, mãe teve. E como eu fui criada na casa do meu avô, então eu tinha muito contato com os meus tios, uhum. né? O Oswaldo, que partiu ano passado, né? Tinha um carinho imenso por ele. Ele teve uma participação muito grande na minha criação, na educação. Era uma pessoa que compartilhava vários momentos comigo, né? Porque eu cresci ali e na pré-adolescência, adolescência, ele esteve junto comigo. Foi uma pessoa que, quando eu me casei, ele me levou para o altar. Ah, que legal. Eu tive, assim, muito especial também, todos são especiais, todos foram especiais, né? A minha tia Natalina, meu tio João, mas a minha tia Cida, meu tio Jorge foram, assim, também essenciais. O meu tio Jorge casou com a minha tia, ele era cunhado da minha mãe, mas era uma pessoa incrível que me ensinou muitas coisas e eu tenho também no coração o José Roberto, que é o irmão caçula da minha mãe, que hoje são 2 irmãos apenas, né? A minha tia Cida e o José Roberto. São os vivos, né? Os que ficaram. Então eu tenho um carinho imenso. Assim, não tenho palavras para explicar o tamanho do meu amor por eles. É muito grande. Cada um tem o seu jeito, mas eu gosto deles do jeito que eles são muito importantes. A minha tia sempre me tratou com muito carinho, com muito amor. O José Roberto, nós crescemos juntos, né? A nossa diferença de idade é de 5 anos. Era mais uma relação quase que de De irmão, né? irmão, né? E a gente brigava muito, mas as nossas brigas eram coisas simples, nunca foi algo assim que fosse muito elevado, né? Então eram coisas simples, assim, tipo, você é um bobo, não sei, coisas simples que Uhum. hoje nem existem mais, né? Então, o nosso relacionamento é de amizade, é muito grande, um carinho assim imensurável também, faz parte da minha vida, da minha história, enfim, são minha família. Legal. Muito bacana, mãezinha. É, acho que a senhora tem uma vida muito boa, com muitas conquistas, muitas histórias legais, né? A senhora fala bastante do vozinho, né? Dessa época que ele trabalhou
vendendo fruta, né, na frente da Santista. Para quem nos assiste e é de Osasco, região, a Santista é aonde é hoje o Carrefour, Sim. né, ali na Autonomistas, ao lado da antiga ABB, que hoje é o iFood. Então, em frente ao teatro ali, Bortolosso, não sei se é Giglio Bortolosso, enfim, é o teatro ali de Osasco, não sei exatamente qual é o nome do teatro municipal, mas é ali naquela região. Então, Sim. muitas vezes até por a senhora falar, eu fico imaginando ele, um senhor, né, tendo que cuidar de uma família, cuidar da sua esposa e ao mesmo tempo, enfim, empreender ali com as condições que tinham disponíveis, vender, trabalhar, levar a senhora, cuidar. Devia ser uma situação muito desafiadora, mas se ele tivesse aqui, ele teria um baita orgulho da mulher que a senhora se tornou, da mãe que se tornou, da avó. Isso é muito legal, muito bonito. E em cada momento a senhora fala bastante sobre fé e sobre Deus, né? Qual a importância da fé na vida da senhora? É tudo. É um alicerce, né? Sem Deus nada podemos fazer. Eu penso nisso. É lógico que nós precisamos colocar aí a nossa força de vontade, o nosso desafio, o nosso trabalho, a querer caminhar, fazer tudo de acordo como precisamos fazer para viver em sociedade, viver em família. Mas Deus, para mim, a fé foi assim muito importante, porque eu cresci numa família católica, né, que me ensinava a ir à igreja, a fazer oração, a fazer assim uma reverência a Deus, né? Então eu aprendi isso desde criança, né? Que a fé ela remove montanhas e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim, esse encontro com Deus também, eu acredito que sempre esteve marcado, né? Eu tinha que seguir uma fé. E a fé, para mim, é o esteio, é o tapete, é onde te leva ao onde você quer chegar, Uhum, muito né? legal. E onde você quer chegar, eu digo onde você quer chegar, porque é um lugar que você quer chegar, né? Então, para mim, Deus está em primeiro lugar, em primeiro plano, e eu agradeço a Ele por tudo e pela essa oportunidade incrível de estar aqui na sua frente, vendo você educado, esforçado, dinâmico, com uma família incrível que você está formando, com a minha nora, com a minha neta, o seu trabalho, a sua dignidade, isso para mim é incrível e é Deus. Amém, mãezinha. Legal. A gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria que a senhora deixasse aqui, já deixou diversas mensagens de inspiração, demonstrando para quem nos assiste que é possível alcançar o que deseja desde que tenha vontade, coragem, ousadia e principalmente fé. Mas eu gostaria que a senhora compartilhasse intencionalmente uma mensagem de inspiração para quem nos assiste, especialmente aquelas pessoas que eventualmente não conseguem enxergar a forma de sonhar, por qualquer motivo que ela esteja vivendo, para que essas pessoas possam, diante dessa mensagem, ter o fôlego necessário para dar o primeiro passo, que foi o que talvez tenha representado o sucesso que a mãe tem na vida, tanto pessoal quanto profissional. Bom, o que eu tenho para falar, né, é que vocês, para quem quer seguir um plano, um objetivo, tem um sonho, siga o seu sonho,
dê o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil, mas a gente consegue. Basta dar o primeiro passo, que o segundo vem adiante, e você vai ter que trocar os passos, porque não dá para se equilibrar em um só, e você vai conseguir. E fé em Deus. E estudo. Continua. Vá adiante. Seja qual for o seu sonho, nós conseguimos se nós tivermos vontade de chegar onde pretendemos. Boa, mãe. Deus abençoe, que ele continue cuidando, zelando pela vida da senhora, dando energia, força, saúde. Parabéns pela história linda que a senhora tem, por todas as conquistas. Obrigado por dedicar tanta energia e tempo na criação dos meus irmãos e na minha. E a você que nos assiste, obrigado por mais uma vez estar aqui, por ouvir a história de uma pessoa tão importante para mim. E eu espero que com essa história, com essa mensagem, com tantos insights compartilhados aqui, também permita que você dê um próximo passo na sua vida em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos, aos seus desejos. Não importa a sua realidade. Às vezes está um pouco mais favorável, utiliza isso a seu favor. Às vezes está um pouco mais desafiador, mas lembre-se que, assim como minha mãe mencionou, depois da chuva e do céu fechado, vem o sol, vem a claridade. E aí você vai enxergar o que você tem que fazer para alcançar o que você deseja. Então, que você seja abençoado, bem-sucedido, busque aquilo que você tem sonhado, não desista, porque você tem uma importância enorme na sociedade, assim como a senhora tem uma importância enorme educando tantas pessoas que estão hoje já trabalhando, entregando, compartilhando, impactando o mundo. Deus te abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade e espero voltar Com numa certeza. outra possibilidade. Vai sim, que a senhora é sempre bem-vinda. Deus te abençoe, obrigado e até quarta-feira que vem no próximo episódio deste ano. Tchau, tchau, pessoal.